Agora, dando continuidade à nossa programação, com imensa satisfação, teremos aqui conosco um dos maiores nomes do esporte brasileiro, o bicampeão mundial e medalhista olímpico da vela, Lars Grael. Lars Grael é um exemplo de dedicação. Muito bom. O Lars merece sempre muitas palmas. Lars é um exemplo de dedicação, de superação, de paixão pelo esporte, mas sua história vai muito além das medalhas. Lars é um defensor incansável do esporte e da inclusão social. Possui vasta experiência na gestão esportiva e no desenvolvimento de políticas públicas para o setor. Estar com Lars é uma honra que eu tenho tido a possibilidade de vivenciar muitas e muitas vezes. Eu costumo dizer que estar do lado do Lars é sempre bom, estar com o modo esponja ativado. Afinal de contas, ele compartilha e ele é detentor de muitos conhecimentos e aprendizados. Lars, por favor, vem para cá. Só que o Lars não estará sozinho. Na verdade, o Lars hoje está muito bem acompanhado. Ela que é presidente do Sou do Esporte, entidade responsável pelo projeto. Ela também é jornalista pós-graduada em Relações Internacionais, com MBA em Gestão pela Fundação Dom Cabral. Foi diretora do Legado Olímpico e Copa do Mundo do Banco Interamericano de Desenvolvimento e também é ex-secretária do Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. Ela é especialista em gestão esportiva e atua fortemente na promoção do desenvolvimento sustentável no esporte. Por favor, vem para cá, Fabiana Bentes. Boa tarde. Era o ano de 1990, quando clubes, federações estaduais de clubes, se reuniram na defesa dos seus interesses, do setor hoje chamado clubístico. Assuntos como ECAD, direitos autorais, questões tributárias, até mesmo esporte e lazer. Na organização de um Congresso Brasileiro de Clubes, então, funda-se a Confederação Brasileira de Clubes, como chamava-se à época, 1990. A história é transformada quando chega ao grupo, à liderança, um dínamo do esporte, o efeito Tais, ele vai assim rotatório, Arialdo Boscolo, porque traz os clubes numa filiação direta à Confederação Brasileira de Clubes. Chega o ano de 2001, a CBC é reconhecida como entidade oficial no Conselho Nacional do Esporte. O trabalho continuou. 2011, mudança da Lei Geral do Esporte e a CBC é reconhecida como entidade superior do esporte nacional, assim como o Comitê Olímpico do Brasil e o Comitê Paralímpico Brasileiro. Muda-se a lei, recursos públicos para descentralização de recursos e após a regulamentação da lei, a CBC, que torna-se o Comitê Brasileiro de Clubes, começa o processo de descentralização. Na época era o presidente, saudoso presidente Fraga, que passa o poder quando nos deixa ao vice-presidente, torna-se presidente Jair Pereira. Eu fui convidado para trabalhar como superintendente e começar o processo de descentralização. Quando começamos, eram poucos os clubes. Eram os clubes importantes que estavam aqui hoje no palco.
mas eram poucos clubes. Hoje, 10 anos depois, são 1.083 clubes, de alguma forma, filiados ao CBC. Uma grande transformação. Então, por isso, eu queria saudar o presidente Paulo Maciel, ex-presidente Jair Pereira, Arialdo Bosco, também presidente da Confederação Nacional dos Clubes, vice-presidentes Edson Garcia, doutor Fernando Cruz. Também fazer aqui referência à presença honrosa da entidade irmã do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, do João Batista Carvalho, um batalhador, o homem que fundou o Comitê Paralímpico Brasileiro. Em nome das confederações esportivas, eu queria citar o do esporte, onde eu tenho a minha origem, a presença aqui do presidente da Confederação Brasileira de Vela, Marco Aurélio Sá Ribeiro. Representando o Ministério do Esporte, com quem eu tive o prazer de trabalhar, Edilamar, representando o governo do Estado de São Paulo, as secretarias estaduais de educação, a secretária estadual de esporte, Coronel Helena, e já me disseram certa vez, Paula, poxa, você é um ex-atleta. Ex-atleta podemos ser, ex-velejador não. A gente veleja até o fim da vida, mas medalhistas sempre seremos. Temos aqui a presença honrosa de grandes nomes, heróis do esporte brasileiro, Maurim Maggi, referência para todos nós, minha querida amiga, que sempre me inspirou muito pela sua liderança, pela sua postura e atitude, Magic Paula. O Lorde, amigo nosso aqui do CBC, apresentador de hoje, André Heller. Como dito hoje, o gentleman do esporte, com todo o seu prestígio, Emanuel Rego. Mas temos hoje uma presença em comum entre nós, ele que foi meu parceiro na época de Ministério do Esporte e Turismo, também campeão olímpico, Paulo Jukoski, o Paulão do vôlei. Ei, Paulão, muita admiração. Atletas olímpicos, medalhistas em Jogos Pan-Americanos, Marcelo Vido, campeão no garrafão e hoje na gestão esportiva. Rogério Romero, da natação, representando os clubes, e vários clubes aqui representados, eu queria citar ele que foi presidente da potência que é o Esporte Clube Pinheiros, o nosso querido César Roberto Granieri Betinho. Fabiana Bentes, representando a entidade Sou do Esporte, uma idealista que vem organizando a cada ano, né, o prêmio Sou do Esporte. Mas chegamos no tema desse painel. Esporte. O que é esporte? Esporte, como sempre dizia, né, Álvaro José, os locutores com ênfase e paixão, o esporte é paixão, paixão nacional, sobretudo o futebol masculino. Esporte é lazer, esporte é bem-estar, esporte é saúde, como esporte é educação, esporte é segurança pública, esporte é cultura, esporte é turismo, esporte também é meio ambiente. Mas quando nós falamos em economia, qual que é a relevância do esporte brasileiro na economia do nosso país? Nunca tivemos esse cálculo, Carlos Henrique. Então fica difícil de justificar qual que é a relevância do esporte no âmbito federal, dos estados e municípios, porque cada setor calcula o seu impacto econômico. A saúde tem lá. O judiciário consome 1,3% do PIB nacional. É calculado. A educação, o agronegócio, o comércio, a indústria, a prestação de serviços, a cultura. A cultura defende muito bem o seu segmento, falando
da relevância que ela ocupa na economia brasileira. Mas e o esporte? Tudo que nós tínhamos de referência para dizer que o esporte é importante, eu me lembro, foi quando o saudoso professor Manuel Gomes Tubino representou o Brasil num evento da Organização Mundial de Saúde. Era o ano de 2000, 24 anos atrás. E o Tubino trouxe o dado da Organização Mundial de Saúde, que a cada dólar investido por um Estado em atividade física, em educação física, em prática esportiva, o mesmo Estado economizava 3 dólares e 20 centes. Mostrava que o esporte era um meio de investimento em saúde com impacto na economia nacional. Mas nós não sabemos qual que é a relevância econômica do esporte. Então, esse trabalho que a Fabiana Bentes idealizou e convidou vários atores, dentre eles o CBC, onde eu atuo como embaixador, o Emerson, que está lá no grupo, nesse grupo técnico. Então, o nosso papel é, de alguma forma, começar a calcular, avaliar qual que é a relevância do esporte na economia nacional. Então, agora com vocês a apresentação, Fabiana Bentes. Boa tarde a todos. Obrigada, Lars. Vocês sabem que eu não estava programada, né? Então, ele me pegou e falou, sobe para apresentar. Mas eu vou passar aqui o microfone para ele, porque ele não vai se livrar tão... Bom, já está com o microfone na mão. Bom, muito obrigada a todos. Bom, primeiramente, eu queria mostrar para vocês como é que, na verdade, esse projeto surgiu. A pandemia, né, estragou, né, a economia do país, não só no Brasil, em outros países, mas eu via uma demanda, digamos, de defender o esporte para o Ministério da Economia na ocasião, e a gente não tinha uma bandeira, não tinha um número, não tinha, de certa forma, um número que representasse, que tivesse representatividade economicamente falando, para o Ministério da Economia. Então, nesse momento, eu falei, a gente precisa saber o que economicamente o esporte representa. Cultura já tinha avançado nesse suporte na pandemia, né, para todos os setores, e como é que a gente ia defender os clubes, as entidades, os eventos esportivos, como é que a gente ia efetivamente defender o aporte durante a pandemia para a sustentabilidade do esporte no Brasil. Foi quando eu me deparei com um dado de, digamos, nada contra a baleia jubarte, mas nós temos o PIB da baleia jubarte e nós não temos o PIB do esporte. Então, foi aí que eu falei assim, nossa, realmente, os segmentos, eles mostram, né, o quanto que a gente tem uma representatividade econômica, mas cadê o esporte nessa conta? O que, de fato, muda, né, economicamente o esporte, se a gente não sabe quanto que ele vale para o país. Então, a partir daí, começou, digamos, uma luta de 2 anos para viabilizar esse projeto. Felizmente, a gente montou um board, que era um board muito forte, do Comitê Brasileiro de Clubes, Comitê Olímpico, Comitê Paralímpico, Liga Nacional de Basquete, Ministério da Defesa com o Desporto Militar, todos os entes que vocês viram ali, que nos endossaram nesse projeto, com uma carta oficial, e a gente começou a peregrinar o recurso, até que, felizmente, a gente conseguiu, por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal Paulo Ganimi, que era então do Partido Novo, e a execução iniciou 2 anos depois, aliás, 4 anos depois, praticamente, então foi uma luta dura, né, e começou esse ano o projeto executado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, porque é uma pesquisa, né? Então, por isso que foi para esse ministério. O objetivo do projeto é analisar, efetivamente, quanto que ele vale para o país. Quanto que a gente, na hora de buscar aporte de patrocinadores no setor público, no Ministério, dentro do governo federal, nas secretarias municipais, na Secretaria de Estado, quanto que ele vale para o país, o que que isso representa e qual é o retorno que isso pode dar para cada investimento que a gente tem. E aí, a gente se depara com um cenário mundial. Esses dados podem estar até um pouquinho defasados, mas é da origem do projeto, de 2020. Então, a gente tem um valor previsto de investimento em patrocínios mundialmente de 28, quase 29 bilhões de dólares. O valor arrecadado em patrocínios nacionais para Tóquio de 3,1 bilhão
praticamente, né, 62 empresas japonesas, o que mostra que, para o investimento de Tóquio, as empresas nacionais na localidade investiram pesado. Em 2018, o mercado norte-americano movimentou 71 bilhões. Né? Em 2018, a indústria de Hollywood gerou um faturamento recorde de 42 bi, e no cenário de games foram 130 bilhões. Então, isso talvez mostre um pouquinho da entrada do esportes nesse mundo do esporte. Aqui estão as fontes. Aí mostra, são dados que foram pinçados de setores do esporte em momentos diferentes, porque não existe um dado consolidado. Então, por exemplo, o mundo dos e-games é difícil de mensurar até onde isso vai. O próprio esporte, qual que é o conceito de esporte? Até onde vai? Vamos pegar um segmento de esporte, esportes equestres. Você tem o lado olímpico, que você vai calcular, gasta esse dinheiro ali, saltos, adestramento, CCE, mas tem várias modalidades equestres que não são olímpicas. Então, corrida de tambor, é esporte ou não é? Dizem que é. Tá? E aí, quando você vai ver, e o Festival de Barretos, Americana, Jaguariúna, existe uma linha tênue até onde você pode considerar onde o esporte vai. Os esportes automotivos, motociclismo, automobilismo, o quanto que isso gira na economia, né? Na indústria, no comércio, na prestação de serviços, nas provas. Então, é tudo de alguma forma interligado ao esporte, mas há uma dificuldade de você fazer uma tentativa de consolidar para mostrar a relevância do esporte. É isso aí, Lars. E aí a gente vê um pouquinho do cenário do Brasil. 52 bi foi o valor, né, movimentado no futebol em 2018, que é onde a gente efetivamente vê, né, uma representatividade de valores mais clara, mais transparente. A participação dos esportes no PIB brasileiro estimado de 67 bi, que foi o último número que a gente achou em 2011. Imagina, depois daí, só falar de, resumindo, 2016, Olimpíada, e a gente não tem nada. Quantas modalidades surgiram a partir de então, né? De 2007 a 2011, houve um crescimento de 4,2%, e sendo que no Brasil, sendo que no mesmo período, o PIB do esporte, naquela ocasião, estimado, era maior do que o próprio PIB do Brasil. E aqui, que é um dado interessante, mas, ao mesmo tempo, vocês vão ver mais adiante, um pouco mais complexo em termos de decisão de em que eu vou investir no esporte. 42% das empresas brasileiras apostam, né, falam que o esporte é uma ativação importante. Agora, nota-se que de número consolidado, você tem o do futebol. O futebol tem um impacto econômico muito grande, sobretudo masculino, é claro. Então, a Ernst Young, ela fez todo um levantamento para calcular o PIB do futebol. Aí sim, é um cálculo auditável. O resto é muito no achômetro, na tentativa de juntar dados para você mostrar o tamanho que o esporte representa para a economia. Só fazendo uma questão, aqui da Pluriconsultoria, o da CBF, da Ernst Young, é o mais recente, mas a gente manteve para, né, equiparar exatamente os dados da mesma época. Então, a gente vê aqui por que o poder público investe no esporte, né? A gente fala de economia. Por quê? Eles não percebem o esporte como um fator econômico. Monocultura do futebol, se investe no esporte, no futebol. Representação internacional, Jogos Olímpicos, Pan-Americanos e em competições internacionais. Por segurança, obviamente o esporte é uma ferramenta, né, de segurança pública, pela inclusão, por todo o processo que vocês conhecem, vocês trabalham em clube. As oportunidades que o esporte apresenta, o esporte por esporte em si, por cidadania, bem-estar social e educação. Essa fonte aqui foi o Hugo Mosca, ele inclusive trabalha na CV Vela, foi o financiamento público do esporte, ou seja, as motivações do poder público para financiar o esporte são essas, né? Então, foi um trabalho de doutorado que ele fez e que culminou na parte dos valores sociais e, principalmente, na saúde. Então, se investe no esporte predominantemente pelo poder público por causa de uma motivação saúde. E aí a gente vem aqui com um grande questionamento, né, Lars?
como são destinadas as verbas do Plano Nacional do Desporto? De onde vem o recurso? Na verdade, nós discutimos durante anos um plano nacional. Foram inúmeras audiências públicas na Câmara, no Senado, iniciativas do Ministério do Esporte em se criar um plano nacional, mas não existe uma definição de como priorizar verbas, para que áreas do esporte. Então, o esporte não interage com políticas públicas de saúde ou com educação. O esporte se divorciou da educação quando ele saiu de dentro do Ministério da Educação e da Cultura, do MEC. Então, o Plano Nacional fala sobre programas, uma política de esporte, mas sem acoplar isso a uma capacidade de investimento. É o que nós vemos hoje, tantos municípios no Brasil que sequer têm uma Secretaria Municipal de Esportes. Humberto Panzetti, que preside, né, ou preside, Panzetti, a Abismel, quantas prefeituras do Brasil hoje não têm verba nenhuma destinada para o esporte? 2.000 municípios sequer têm 1 centavo voltado ao orçamento para o esporte naquele município. Então, mostra como que isso há uma falta de definição de relevância, de valor do que o esporte representa. Como dizia meu avô, papel pintado aceita tudo, né? Então, como é que a gente executa o PND? Já deixa de ser nacional quando a gente tira 2.000 secretarias com orçamento. Então, já não é nacional. Mas vamos lá. Então, e como é que a iniciativa privada, né, investe no esporte? Ela tem, né, a experiência do consumidor, as ativações, ela tem a parte de comunicação, como é que ela se comunica com o seu, né, público, ela tem a parte de inovação, ela busca, né, novas ferramentas de atração, de investimento, de marca, de relacionamento. Ela tem um potencial grande de networking, de rede, de marca, de reputação, mas, obviamente, ela culmina no lucro, né? Então, é aí que as empresas investem no esporte. Eu só invisto no esporte se eu tiver retorno. Mas existe uma questão aí, que é uma questão da percepção do esporte, é como é que elas definem, né? Como essas empresas, no final das contas, decidem investir no Brasil. E aí é que é, né, mais temeroso, vamos dizer assim. 62% das empresas por reuniões internas e planejamento. 56% a partir de propostas recebidas do proponente. Vai lá e envia uma proposta para a empresa. 50% por escolha pessoal dos executivos. Você já deve ter passado por isso, né? Eu jogo beach tennis, vou investir no beach tennis. Eu jogo boliche, vou investir no boliche, por aí vai. Da minha experiência como atleta, dos poucos patrocínios que eu tive na vida, foi 100% escolha pessoal do presidente, né, de executivos. Ou o cara tinha simpatia por você e te indicava, ou não saía. Aí, de acordo com o planejamento das agências de comunicação, através de pesquisa de mercado e de pesquisas internas ou indicações. Então, a gente vê que o processo decisório da iniciativa privada no Brasil para investir no esporte não é um planejamento estratégico, é uma oportunidade que surge aí, cai do céu e o pessoal define se vai ou não vai. E por isso a gente também vê o que a gente fala de investimento a curto prazo, né? Vamos investir porque tem os Jogos Olímpicos, vamos investir porque tem uma competição, vamos investir porque tem algo que vai me dar o resultado que eles querem, né? Poucas as empresas, como o Banco do Brasil, por exemplo, investem numa modalidade a tão longo prazo, mas tem um crédito aí, né? Se a gente fala de vôlei, a gente fala de Banco do Brasil. Então, essa é a grande referência que a gente tem que fazer com as empresas. E nesse caso, Fabiana, uma coisa que a gente tem que notar, antigamente, as empresas queriam associar a imagem do seu produto, né, daquilo que ela vende, associada ao esporte. Foi assim com o automobilismo, com o pugilismo, nos esportes olímpicos, quando não havia patrocínio. O primeiro esporte olímpico a trazer o patrocínio foi o voleibol, quando criou um conceito de clubes e empresa, Fiat Minas, né, Pirelli, Banespa, Bradesco Atlântica, surgiu aquele conceito. Então, muitas empresas tinham no seu orçamento uma verba de marketing para patrocínios para esportes.
clubes, equipes, atletas, eventos. Só que nós do esporte, durante muitos anos, lutamos para que nós tivéssemos uma lei de incentivo do esporte. A cultura, muito mais unida do que nós do esporte, já tinha conseguido uma lei da cultura, que era chamada Lei Sarney, no governo do presidente Sarney. O esporte ficou para trás, não estava organizado. Aí houve uma luta para correr atrás e conseguir uma isonomia com o esporte. Nós vamos lembrar de um deputado de São Paulo que chamava-se Mendes Tame, salvo engano, foi quem aprovou que nós ampliássemos o benefício da Lei Sarney para o esporte. Foi vetada, né? Foi vetada no próximo presidente. Aí a cultura se organizou, fez a lei de audiovisual, fez a lei Rouanet e o esporte ficou para trás. Anos passaram para nós termos uma união entre dirigentes e atletas, formadores de opinião, para que foi na gestão do ministro Orlando Silva, aprovasse uma lei de incentivo para o esporte. Que bom, enfim, aprovamos, alguns estados já tinham, mas aconteceu um fenômeno. Algumas empresas que utilizam da lei de incentivo para o esporte, então sabe quanto que é o imposto de renda devido, quanto que pode incentivar, e incentivam através desse instrumento, mas pararam de patrocinar aquele patrocínio voluntário, fortuito, onde tinha uma associação de imagem direta. Eu fiquei feliz de ver quando o Marcelo Vido apresentou do Flamengo, uma parte relevante vem de patrocínios incentivados, mas ainda tem uma parte de patrocínio voluntário, direto, que é muito importante. E aí a gente está querendo responder algumas perguntas dentro desse projeto, né? Por que investir ou aumentar os investimentos no esporte? Qual o nível de retorno dos esportes ao mercado e às marcas patrocinadoras? Como os patrocínios podem estar alinhados aos valores das marcas e seus consumidores? Qual o nível de conhecimento proporcionado pelo setor ou modalidades esportivas? Quais regiões e esportes são alinhados às estratégias da marca, né, da empresa? E quais os impactos sociais, como vagas de empregos, impostos gerados que o setor gera? Então, são algumas reflexões que a gente vai conseguir responder a partir desse estudo. E aí a gente vem para o mercado e fala, olha, se você investe no esporte, você tem aí um panorama, efetivamente, eu não vou ficar só na região sudeste no investimento, minha marca precisa crescer no norte, no noroeste, em outras regiões. Quais são as modalidades predominantes nessas áreas? Como é que a gente vai, né, buscar uma estratégia para a gente poder impulsionar? Né? Então, com essa informação, a gente pode potencializar sobremaneira o investimento aí em nível nacional. A responsabilidade social, né? A gente sabe que o esporte está na rotina do brasileiro, mas, efetivamente, a gente é muito tímido o que a gente tem de potencial de investimento no esporte a partir do processo decisório da iniciativa privada e a partir do processo decisório do poder público, que ainda tem uma visão muito míope sobre o retorno político, inclusive, do investimento no esporte. E a questão do entendimento, né, tanto pela empresa quanto pelo poder público, de que este retorno, desenvolvimento social e econômico do país, realmente é significativo. Se eu investir aqui, eu vou ter um retorno representativo dentro da minha empresa e é a partir daí que eu quero trabalhar. E aí a gente vem nos novos consumidores. Toda empresa quer crescer, quer ampliar mercado. É aí que a gente vai tomar conhecimento, né, vai conhecer esses cantos do país, essa magnitude digamos, de modalidades que a gente vê, mas que às vezes requer, né, investimento menor, do pai, da mãe, o patrocínio, porque as empresas não enxergam isso como uma plataforma de investimento e de lucro. Quer falar? Já estamos aqui? Vamos lá. Não, eu acho que é importante isso, porque o esporte ele tem vários segmentos. E tentar buscar dados, e hoje essa apresentação no seminário do CBC, é uma tentativa também de termos a capilaridade do investimento. 1.083 clubes, é um banco de dados assim de alta relevância. Trabalho para o Emerson, né? De tentar ver, por exemplo, o PIB, né, dos clubes, o quanto que esses clubes estão gerando na economia.
Então, o Carlos Henrique mostrou que o Minas Tênis Clube tem 82 mil sócios e seria a 8ª cidade de Minas Gerais, né? Agora, imagina a relevância econômica disso, né? Porque ali você tem, digamos, a alta elite, né, da sociedade de Minas Gerais. Então, são clubes que têm um poder de impacto muito grande. Como também é difícil a gente avaliar em outros segmentos, na parte da indústria, né, da parte de construção, instalações esportivas. O Sérgio Ried está aqui, um empresário que está sempre acompanhando o movimento dos clubes, né? Então, ele deve ter uma noção, né, do que representa o segmento dele. Com certeza, ele sabe do que a empresa dele hoje impacta. Mas tentar buscar esses dados para a gente ter uma afirmação fidedigna, confiável, auditável do que é a relevância do esporte, nós não temos ainda. Se tivermos, é outra capacidade de argumentação. É isso aí. A gente está dentro da abrangência do relatório, modalidades olímpicas e paralímpicas, não olímpicas, desporto militar e esportes. É uma demanda, digamos assim, difícil, mas que com a ajuda dos governos, do COB, do Comitê Paralímpico, das confederações, do Comitê Brasileiro de Clubes, do Paralímpico, dos clubes, né, da CBDU e da CBDE, de desporto militar, esses são todos os que a gente já está entrando em contato para nos ajudar nesse levantamento de informação. As ligas, as empresas de apostas, as empresas de material e de equipamentos esportivos, e-sports, eventos esportivos, arenas e instalações esportivas. Então, neste momento, que a gente está exatamente, vocês vão ver aí mais à frente, é um momento de definição do ecossistema do esporte a partir dessa definição. Teve uma situação engraçada que, quando a gente teve a primeira reunião com a Ernest Young, eu pedi para fazer um levantamento, um comparativo do PIB da cultura, porque a nossa preocupação eram duas. A primeira, não ter informação duplicada, né? Então, vem um recurso do Ministério do Esporte e o COB executa, então eu contar o Ministério do Esporte e contar o COB, então essa é uma preocupação. E a segunda é a gente não viajar demais, vamos dizer assim, e criar um dado fake, ou um dado de difícil comprovação que efetivamente agregue valor para aquele âmbito do esporte. E aí eu pedi para fazer um levantamento sobre o PIB da cultura, e a gente se deparou com um dado de que praticamente 50% do PIB da cultura era desenvolvimento de softwares. Então, a gente ainda vai tentar apurar um pouquinho mais por que no desenvolvimento da cultura, os outros 49% eram teatro, audiovisual e etc. Mas 51% do PIB da cultura estava em desenvolvimento de softwares. Então, a gente ainda vai apurar isso com mais detalhe. Mas aí a gente fala um pouquinho da abrangência do relatório, a gente quer trabalhar a parte econômica, esportiva e social, obviamente, cotas de patrocínio, exposição de marca, clubes, confederações. Quais são as interfaces, efetivamente, que ligam o esporte à economia, efetivamente, do esporte, ao ecossistema, digamos, da grana do esporte. Então, a partir daí, a gente tem mais ou menos uma demonstração de como a gente vai analisar isso. E aqui a gente fala, digamos, dessa abrangência do relatório. Atletas profissionais, competições, fornecedores diretos, logística, hotelaria, alimentos e bebidas. Vocês imaginam, eu estava numa apresentação muito legal do Neil Wilson, falando do ecossistema dos atletas do COB, dos Jogos Olímpicos, dos atletas olímpicos agora, e aí você via várias caixinhas, inclusive a parte de saúde, ou seja, planos de saúde, saúde mental, médicos e etc. Então, a gente vai ter que realmente observar até onde a gente vai e o que efetivamente, de fato, representa o dinheiro do esporte para a gente. Quer comentar, Lars? É um trabalho que requer você criar a metodologia e fazer uma avaliação e ir atualizando, e aprimorando, porque vai entrar em áreas onde não é fácil calcular. Esporte rural, automobilismo, o mercado das bets, né? Então, o mercado de apostas é um fenômeno recente, mas que entra de forma avassaladora. Isso mexe com uma economia muito grande que é importante avaliar, porque tudo isso está ligado a esse grande negócio que é o esporte. E a gente definiu os anos de trabalhar esse PIB, né? A gente ia começar
apenas 2023, vamos partir para 2022. 2020, pandemia não adianta, 2021 não adianta. Então, a gente vai trabalhar 2022 e 2023 dentro dessa análise do PIB. Por ser o primeiro, a gente não tem a audácia de dizer que ele vai sair perfeito, mas ele, na verdade, é para ser o primeiro de vários relatórios que seguirão. Então, é o nosso, digamos, ponto de partida. Por não termos isso, faltam dados, muitos dados, inclusive das empresas de apostas, que não querem, não só não têm os dados e também não querem revelar, eventualmente, os dados que tenham. Então, assim, é uma busca, obviamente, mas que a gente vai, digamos, construindo isso ano a ano e essa ferramenta o esporte começa a ter. E aqui o Lars fala um pouquinho, né, o PIB do esporte será um marco no Brasil nas estratégias de investimento no esporte e irá potencializar o retorno comercial e reputacional das empresas, bem como fortalecer as políticas públicas em prol do desenvolvimento no país. Quando um secretário de Estado sentar de esporte e ver aonde ele investe, ele vai saber. Como uma empresa quiser investir no esporte, ela vai saber. É só ela olhar com cuidado, né, o relatório, que ela vai entender como é que o mercado funciona. E aqui, só para vocês saberem como é que a gente já está, né, todas essas reuniões foram feitas. O trabalho ele tem 8 meses, depois ele culmina num primeiro congresso de economia no esporte. A gente está exatamente no mês 3, no levantamento de dados. O Emerson vem cooperando assim, enormemente nessa questão relacionada aos clubes. Em breve, né, as lideranças dos clubes vão receber um formulário, né, todo já, digamos, gabaritado pelo Emerson antes, mas que vai ser de enorme ajuda para a gente entender e fortalecer esse ecossistema de investimento no esporte, nos clubes, né, no movimento olímpico, no movimento paralímpico, no esportes e por aí vai. E aí, a gente está aqui nesse alimentar os questionários do Google Forms, que já é a responsabilidade de vocês. A gente, assim que enviar, a gente pede encarecidamente que vocês tenham bastante cuidado no envio das informações. Essas informações são tratadas de forma confidencial, serão apresentadas de forma geral, elas não vão ser segmentadas, obviamente. O clube vai ter todos os clubes, né? A área, toda a área, mas ela não vai ser tratada de forma segmentada. Flamengo, Vasco, Botafogo, etc. Tá? Vai ser uma informação tratada de forma generalizada. E é isso, gente. Eu agradeço a oportunidade do Comitê Brasileiro de Clubes, a parceria de sempre, ao Emerson pelo apoio, ao Lars, porque ele não só é embaixador do CBC, mas ele é embaixador do projeto também, e ao André Heller. Voluntário. Voluntário. E o André Heller, que eu não sei se ele lembra, que ele foi o primeiro atleta a apoiar a Sou do Esporte, lá no iniciozinho, quando a gente estava apenas sonhando, né, André? Obrigada. Já deu nosso tempo, muito obrigado pela atenção de vocês. Boa tarde. Obrigado, Lars, obrigado, Fabiana. Vou pedir para vocês se dirigirem até o meio do palco para tirarmos uma foto e registrarmos esse momento. Por favor. Eu junto?